Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje é mais um dia na presença do Senhor e juntos vamos para o nosso 36º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Vamos ampliar e cumprir a visão. E hoje, no nosso 36º dia, falaremos sobre o papel da igreja na evangelização do mundo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja é o agente de Deus para trazer o seu reino aqui na terra. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça, está fazendo a obra da edificação e quer usar a igreja para a salvação do mundo. Infelizmente, pastores e líderes têm transferido a responsabilidade missionária da igreja para agências e juntas denominacionais e estão perdendo o grande privilégio de serem cooperadores com Deus na evangelização do mundo. Quero dar aqui algumas sugestões para que cada igreja local tenha uma visão e ação constantes na obra missionária. A promoção de missões, ensinar as bases bíblicas de missões. Os pastores devem pregar constantemente o que a Bíblia ensina sobre missões. Do Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar o projeto de Deus em resgatar o ser humano, trazer o seu reino aqui na terra, tudo com o objetivo de ser glorificado em todas as nações. Os pastores e líderes devem também educar a igreja para ler livros missionários, ter classes de escola bíblica sobre missões e estudar nos grupos pequenos ou células. Providenciar informações missionárias. É muito importante que os cristãos recebam regularmente informações missionárias como a situação do mundo, povos ainda não alcançados, lugares de perseguição a cristãos, necessidade dos missionários e projetos. Organizar a viagem de curto prazo. Em nossa igreja, desafiamos os membros a utilizarem suas férias, visitando alguns campos missionários. Deus usa também essas viagens para dar visão e chamar vidas para a obra, além do apoio aos missionários e dos resultados no campo. O sustento de missões. A obra missionária é mantida basicamente por duas ações dos membros da igreja. A primeira forma que a igreja tem para sustentar missões é através das orações. Já aprendemos que estamos no meio de uma batalha espiritual, que Satanás não quer perder a vida sob seu domínio. Por isso, é importantíssima a orações dos cristãos em favor da obra missionária. A igreja precisa manter uma boa comunicação com os missionários e, ao receber suas cartas, interceder diante de Deus em favor deles. Os membros das igrejas podem ajudar os pastores e líderes a organizarem um movimento de oração com algumas ideias bem criativas, relógio de 24 horas de orações ou uma rede de oração por telefone ou por e-mail e outras mais. E também pode contribuir financeiramente. Os missionários precisam
de todas as condições para serem efetivos no campo. Eles não podem desviar o foco do ministério, preocupando-se com a situação financeira. A igreja tem a responsabilidade de sustentar financeiramente os missionários. Em nossa igreja, além dos dízimos e ofertas, encorajamos cada membro a dar uma oferta mensal para a obra missionária. Deus tem feito muitos milagres nas finanças dos crentes e da igreja, mas é muito importante que os crentes saibam para onde vai a oferta. Por isso, a liderança da igreja deve sempre prestar contas da administração financeira. A manutenção de missões. Conselho gestor de missões. A igreja deve ter um conselho gestor para administrar a obra missionária. Claro que o pastor titular da igreja deve ser o líder deste conselho, para que a igreja entenda que missões é prioridade e não um departamento da igreja. Tudo que fazermos na igreja deve ter como meta principal a evangelização do mundo, com base em Atos 1:8, a cidade, o estado, a nação e o mundo para Cristo. Esse conselho gestor ajuda na seleção e orientação dos candidatos a missões, administra todas as finanças, promove e mantém o contato da igreja com os missionários e toma decisões administrativas na área missionária. Você que participa desses 40 dias de jejum e oração já aprendeu sobre a necessidade de espalhar a glória de Deus desde sua cidade até os confins da terra. Portanto, deverá ajudar sua igreja a cumprir o mandamento da grande comissão. Coloque-se à disposição de Deus. Comunique ao seu pastor seu desejo de evangelizar, orar, contribuir financeiramente e envolver-se com a obra missionária em sua igreja local. Motivos de oração. Ore pelos muçulmanos. No ano de 615 d.C., Maomé começou a ter visões e sonhos e afirmou que recebeu revelações. Decidiu escrevê-las e, como resultado, surgiu o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. O islamismo espalhou-se pelas regiões da Arábia, alcançou o sul da Europa e o norte da África. Hoje são aproximadamente bilhões e bilhões no mundo. Os muçulmanos são monoteístas, mas são divididos em diversas denominações. E as maiores são os sunitas e os xiitas, estes mais radicais. O islamismo tem estratégias para implantar suas crenças e práticas no mundo todo. Infelizmente, eles não conhecem a Cristo e consideram os cristãos os seus principais inimigos. Ore para que os muçulmanos se sintam frustrados com seus ensinos e princípios. Ore para que Deus comece a preparar o coração dos muçulmanos para receberem o Evangelho. Ore pela igreja ao redor do mundo para que tenham visão e estratégias para alcançá-los com o amor de Cristo. Ore pelos missionários que trabalham entre os muçulmanos para que tenham perseverança, unção do Espírito Santo e lhe colham muitos frutos. Ore pelas agências missionárias que servem entre os muçulmanos para que tenham as estratégias de Deus. Ore por profissionais e empresários cristãos que trabalham em países de maioria muçulmana, para que entendam
o seu papel missionário. Versículo para memorizar. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20.